Caros catequistas, hoje nós iremos conversar um pouco sobre o moto próprio do Papa Francisco, Anticum Ministerium, que institui o ministério de catequista na Igreja. O que é um moto próprio? O moto próprio é uma das espécies normativas da Igreja Católica, expedido diretamente pelo próprio Papa. Expressão motu próprio poderia ser traduzida como de sua iniciativa própria, o que se opõe ao conceito de rescrito, que é, em regra, uma norma expedida em resposta a uma dada situação. Significa ainda que trata-se de matéria decidida pessoalmente pelo Papa, e não por um cardeal ou outro conselheiro. Tem normalmente a forma de decreto. Lembram, pela sua forma, um breve ou bula papal, outra espécie normativa, mas sem se revestir da solenidade própria destes documentos. O documento Anticum Ministerium, publicado pelo Papa Francisco como um moto próprio, institui formalmente o ministério laical de catequista na Igreja Católica, reconhecendo a importância da catequese e a dimensão vocacional dos catequistas. Este documento visa oficializar o papel dos catequistas, destacando sua atuação na transmissão da fé e na iniciação cristã, e reconhecendo a relevância histórica e contemporânea da catequese. O Anticum Ministerium reconhece que a catequese sempre foi um ministério importante na Igreja, desempenhado por homens e mulheres que se dedicam à formação na fé. O documento destaca a importância da colaboração dos leigos na evangelização, especialmente no contexto atual, onde a indiferença religiosa é um desafio. O moto próprio estabelece que o ministério de catequista é uma vocação, que exige discernimento por parte do bispo e um rito de instituição. O documento enfatiza que o catequista é responsável pelo primeiro anúncio, aquele que leva a mensagem de Cristo a quem ainda não a conhece. Além disso, o ministério do catequista é visto como um serviço que enriquece a comunidade cristã e aprofunda a fé dos fiéis. Em resumo, Anticum Ministerium é um documento que formaliza e valoriza o ministério do catequista, reconhecendo sua importância na evangelização e na transmissão da fé, e incentivando os leigos a abraçar essa vocação com responsabilidade e dedicação. O ministério de catequista é antigo na Igreja, assim afirma o moto próprio. Citando a afirmação que abre o moto próprio, ministério antigo é o do catequista na Igreja, Dom Fisichella argumenta que o Papa Francisco instituiu para a Igreja no terceiro milênio um novo ministério, que desde sempre acompanhou o caminho da evangelização para a Igreja de todos os tempos, o de catequista. Na sua intervenção, ele destaca que a iniciativa de criar esse ministério laical está em sintonia com o chamado do Concílio Vaticano II aos leigos para viverem efetivamente a dimensão apostólica da sua vocação batismal. Dom Fisichella lembra ainda que os homens e mulheres são chamados a expressar sua vocação batismal da melhor maneira possível, não como substitutos de sacerdotes ou pessoas consagradas, mas como autênticos leigos e leigas que, na particularidade de seu ministério, tornam possível experimentar em sua plenitude o chamado batismal para testemunhar e servir efetivamente na comunidade e no mundo.
No pontificado do Papa Francisco, como é bem notável, tudo está dentro de uma linha ministerial. Por conseguinte, essa iniciativa deve ser vista em conexão com a instituição do acólito e do leitor, tornando possível a existência de leigos mais bem formados e preparados para a transmissão da fé. E isso está em sintonia com uma caminhada ainda mais ampla, aquela feita nos 2 milênios da vida cristã. Toda a história da evangelização destes 2 milênios manifesta com grande evidência como foi eficaz a missão dos catequistas. Qual é o significado da instituição de um novo ministério? A catequese sempre acompanhou a evangelização na igreja e se tornou ainda mais relevante nos momentos de preparação para que os catecúmenos recebessem o batismo. Desde as primeiras comunidades cristãs, a figura do catequista foi considerada fundamental. Sendo assim, para a igreja, instituir o ministério é associar-se fortemente às primeiras comunidades e, ao mesmo tempo, reconhecer que a pessoa investida desse carisma realiza autêntico serviço eclesial. Assim, nós percebemos a importância que tem a instituição desse ministério para a vida da igreja. É um ministério que está nos primórdios da igreja e você que é chamado a viver essa vocação de catequista, saiba que tem um papel preponderante na evangelização, no anúncio do evangelho para as pessoas, na formação dos cristãos. Então, é de suma importância que nós possamos adentrar nessa dinâmica de um verdadeiro serviço que você, catequista, presta à igreja ao desempenhar este ministério. O Papa Francisco reconhece e promove com esse moto próprio a dedicação dos leigos à formação e à evangelização. Vale registrar que o apostolado laical, sempre de fundamental importância, vem ganhando maior reconhecimento desde o Concílio Vaticano II, mas principalmente com o magistério do atual Papa Francisco, os homens e mulheres catequistas são chamados a expressar o melhor da sua vocação batismal, sem correr o risco de cair em uma clericalização. Então, é importante entender, compreender que o ministério de catequista, ele não deve se confundir com um ministério ordenado. É um ministério de serviço. Os clérigos são aqueles que são ordenados e exercem esse ministério. Os leigos, os catequistas, também exercem o ministério, mas não ordenado. E é importante que não haja uma tentação de, com esse ministério, a pessoa entender-se clérigo. Não, você é leigo e com a sua vida laical você também pode contribuir muito com a evangelização e também ajudar aqueles que são clérigos a anunciar, a proclamar a boa notícia do Evangelho. No moto próprio, o Papa Francisco afirma que não se pode negar que cresceu a consciência da identidade e da missão dos leigos na igreja. Embora não suficiente, pode-se contar com um numeroso laicato dotado de um arraigado sentido de comunidade e uma grande fidelidade ao compromisso da caridade, da catequese, da celebração da fé. Por conseguinte, receber um ministério laical como o de catequista imprime uma acentuação maior ao empenho missionário típico de cada um dos batizados, que, no entanto, deve ser desempenhado de forma plenamente secular, sem cair em qualquer tentativa de clericalização, é o que afirma o Papa Francisco no número 7 do
motu próprio antiquum ministério. Então, vejamos como o Papa Francisco, ele mostra a importância que tem verdadeiramente esse ministério, assumir pelos leigos e, ao mesmo tempo, entende que os leigos podem colaborar muito com a evangelização, com a catequese na igreja. O Concílio Vaticano II abriu essa possibilidade. O concílio foi, assim, um evento extraordinário na história da igreja e os leigos passaram a ter um papel preponderante com o Vaticano II. Cada vez mais nós podemos contar com a colaboração dos leigos, dos catequistas, dos missionários, que podem assim levar adiante essa dinâmica da evangelização, da catequese, onde quer que estejam. Então, é fundamental que nós possamos realmente abraçar essa vocação. Se você se sente chamado a essa vocação, a essa missão, colabore com a sua comunidade, colabore com a sua paróquia, colabore com a igreja para ser esse instrumento de Deus no anúncio, na pregação do Evangelho e, sobretudo, no ensinamento da doutrina da igreja. Nesse ponto, percebemos que o Santo Padre se opõe a uma clericalização dos leigos e a uma laicização do clero, já que se trata de um ministério tipicamente laical, que requer uma correspondência com todos os dons oferecidos à Igreja. Assim, ganha maior força a expressão segundo a qual os leigos exercem a função de ser sal da terra e luz do mundo onde vivem. Isso está em sintonia com o Diretório Geral para a Catequese, que afirma que a Igreja, sendo mãe de todos, vê com profunda dor as inumeráveis pessoas que sofrem sob o peso da miséria e, por meio da catequese, deseja suscitar no coração dos cristãos o empenho pela justiça e a opção ou amor preferencial pelos pobres, de modo que a sua presença seja realmente luz que ilumina e sal que transforma. É importante que nós possamos perceber como é fundamental que nós sejamos, no mundo que nós vivemos, sal da terra e luz do mundo, como nos ensina o Evangelho. Porque quando nós somos chamados a ser sal da terra, nós somos chamados a dar sabor ao mundo que tantas vezes é cheio de dissabores. Então, o leigo, o cristão preparado, o cristão que tem consciência da sua vocação, ele é este sal da terra no mundo que nós vivemos. O catequista por excelência também, você que exerce essa missão, é por excelência sal da terra. Dá sabor ao mundo cheio de dissabores. E ao mesmo tempo também chamado a ser luz do mundo, a luz que ilumina, a luz que irradia a esperança. Então o cristão é também chamado a ser luz, para que apontemos os caminhos no mundo que tantas vezes está envolto nas trevas, na escuridão do pecado. Então, o cristão consciente da sua vocação, o catequista consciente da sua vocação, ele também é sal e luz, para que nós possamos, com o nosso empenho, o nosso testemunho, tornar o mundo mais justo, mais fraterno e mais solidário. A importância dessa instituição ministerial, portanto, reside na vocação de catequista, à luz da qual homens e mulheres vivem não apenas uma etapa da vida dedicada à formação, mas toda uma vida doada. Com base nesse documento,
podemos afirmar com maior veemência que os catequistas não podem ser improvisados, pois o compromisso de transmitir a fé, além do conhecimento do seu conteúdo, exige um encontro pessoal prévio com o Senhor. Aqueles que exercem o ministério de catequista sabem que falam em nome da igreja e transmitem a fé da igreja. Importante é que nós estejamos conscientes dessa vocação, dessa missão. Ou seja, os catequistas não podem ser improvisados. É preciso ter uma sólida formação. É preciso ter uma formação verdadeiramente comprometida, porque nós só podemos transmitir bem a fé se nós temos uma formação sólida. E, sobretudo, se nós também vivemos uma experiência pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós vivemos uma experiência com o Senhor, se nós temos uma intimidade com o Senhor, nós temos os meios mais eficazes também para transmitir a fé da igreja. Porque o catequista, ele fala em nome da igreja, ele transmite a fé da igreja. Então, se você está bem preparado, se você está bem formado na doutrina da igreja, nos ensinamentos da igreja, você irá também formar bem aqueles que estarão sob a sua responsabilidade, os catequizandos. Então, veja como é importante preparar-se bem. Nós não podemos mais cair na tentação de um improviso ou de não nos prepararmos bem para esse ministério, para essa missão. Então, é de fundamental importância que haja essa sintonia plena, uma preparação adequada, um conhecimento profundo daquilo que é o ensinamento da igreja, a sua doutrina, ligado a uma intimidade com o Senhor. Como é que eu posso ser um catequista se não vivo uma experiência íntima com o Senhor? Eu preciso falar daquilo que eu conheço. Então, conhecendo bem o Senhor, colocando como centro da minha vida, eu também posso testemunhá-lo para os meus catequizandos, para aqueles que eu vou evangelizar. É necessário ressaltar ainda a estabilidade desse ministério, ensinada pelo motu próprio, a qual requer uma correspondência com a vocação da pessoa. O catequista, por vocação, se descobre em constante crescimento de fé, precisando alimentar-se na fonte inesgotável do mistério, para assim comunicar a fé aos demais membros da comunidade e da sociedade em geral. Portanto, a vocação é, por sua natureza, para toda a vida, e o próprio conceito de catequista se expande para além do simples período de uma turma que se prepara para os sacramentos, entrando no testemunho de amor permanente dentro da família, da comunidade e da sociedade. Isso significa que por toda a vida se possa exercitar o ministério, mas o fato é que uma pessoa não deixará de ser catequista por causa dos limites físicos impostos pela idade ou pela saúde, que a impeçam de transmitir a fé a um grupo específico de modo formal. Ou seja, o motu próprio, ele acentua que essa vocação, esse chamado, ele é um chamado por toda a vida. Ou seja, embora a pessoa tenha já deixado de ministrar a catequese a um grupo específico, mas essa vocação permanece inerente a toda a sua vida. Muitos já colaboraram com a igreja. Quantos catequistas já fizeram esse trabalho por 20, 30, 40 anos? Naturalmente, vem o peso da idade, mas mesmo assim, não deixa de ser catequista. Continua sendo por toda a vida, porque até mesmo em conversas que possam ter com as pessoas,
conversas que possam ter com os outros que vêm ao seu encontro, ele ainda pode catequizar, ele ainda pode evangelizar. Então, é um ministério que se vive para sempre, por toda a vida. Então, como é importante que cada catequista ele tenha a consciência de que esse ministério ele se exerce de uma maneira muito especial na igreja, é, sobretudo, uma oportunidade para que a evangelização, a doutrina, seja ensinada com coragem e, sobretudo, com responsabilidade. Quais são as implicações práticas do motu próprio? Este ministério possui uma forte valência vocacional, que requer o devido discernimento por parte do bispo e se evidencia com o rito de instituição. De fato, é um serviço estável, prestado à igreja local de acordo com as exigências pastorais identificadas pelo ordinário do lugar, mas desempenhado de maneira laical, como exige a própria natureza do ministério. Convém que ao ministério instituído de catequista sejam chamados homens e mulheres de fé profunda e maturidade humana, que tenham uma participação ativa na vida da comunidade cristã. Sejam capazes de acolhimento, generosidade e vida de comunhão fraterna. Recebam a devida formação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica para serem solícitos comunicadores da verdade, da fé, tenham já maturado uma prévia experiência de catequese. É o que nos diz o número 8 do motu próprio. Então, vejamos como o Papa Francisco, ele pontua quais são as condições, que percurso deve ser feito por aquele que despertou no seu coração a vocação para o ministério de catequista. São chamados homens e mulheres. O importante é que sejam pessoas de fé profunda e maturidade humana e que tenham uma participação ativa na vida da comunidade cristã. Então, são condições fundamentais para aquele que quer exercer o ministério de catequista, ou seja, fé profunda, maturidade humana, participação na vida da comunidade. Porque imaginemos que alguém se apresente para exercer esse ministério, mas a sua fé ainda é uma fé superficial. Não tenha, assim, uma maturidade ainda bem definida. Ou, por exemplo, não tenha uma participação na comunidade cristã. Não é possível. Então, é preciso traçar esse caminho, viver esse percurso para que você possa ser um bom catequista, para que você possa verdadeiramente ser capaz, apto para exercer esse ministério. E além disso, é preciso estar disposto a fazer um percurso formativo, formação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica. Se eu não estou apto a aprender, a estudar, como posso então exercer esse ministério que é tão importante para repassar para os outros o ensinamento da igreja, a sua doutrina, a sua dinâmica bíblica. Então eu tenho que ter o gosto pelo estudo, pela formação. E é verdade, sobretudo no tempo de hoje, que é fundamental que a pessoa seja capaz de viver um acolhimento, capaz de acolher, ser capaz de lidar com as pessoas, os catequizandos que irão, assim, estar sob a sua responsabilidade. Então, o motu próprio é claro, é preciso que tenhamos essa disponibilidade
para bem nos formar, para assim bem também exercer o ministério de catequista. Diante disso, em vista de sólida formação, o catecismo da Igreja Católica poderá ser o instrumento mais qualificado do qual cada catequista se tornará verdadeiro especialista. Então, o catecismo da Igreja Católica, ele é referência, é base para o ensinamento da doutrina. Se nós não conhecemos o catecismo, aquilo que é a doutrina da Igreja, como nós podemos catequizar? Então, fica claro, né, que o catecismo, ele é, por excelência, o instrumento mais qualificado para, assim, esse ministério ser exercido com uma qualidade e cada catequista tornar-se verdadeiro especialista. Também, as conferências episcopais farão indicações concretas, mostrando as formas mais coerentes em suas realidades para designar os catequistas que receberão tal ministério. Como é próprio de cada tradição local, as conferências episcopais deverão individuar alguns requisitos, como idade, estudos necessários, condições e modalidades de atuação de cada catequista, enquanto a congregação para o culto divino terá a responsabilidade de publicar o rito litúrgico para a instituição do ministério. É importante que nós possamos ter a consciência de que esse chamado ele deve ser sempre em consonância com o pároco, com aquele que é o responsável primeiro pela paróquia. Ou seja, dialogando, conversando, para que sejam escolhidos aqueles que verdadeiramente têm uma vocação para esse ministério. Às vezes, há a tentação de querer chamar o amigo para ser catequista, ou porque temos proximidade com alguém. Às vezes, essa pessoa ela não tem a vocação para o ministério. Às vezes, ela não está apta para isso. Então, por amizade, porque eu gosto de alguém, eu trago e digo, aqui vai ser catequista. Não podemos impor, desse modo, o ministério ou a vocação a alguma pessoa. Tem que brotar do coração. Naturalmente, o pároco na comunidade, ele sabe sondar, ele percebe quem são aqueles que têm, assim, um jeito, que tem, assim, uma possibilidade desse ministério. Então, a catequese, os coordenadores da catequese, juntamente com o pároco, eles vão analisando, vão vendo quem são aqueles que podem colaborar com esse ministério. Então, é importante que nós não possamos, assim, tomar qualquer pessoa, convidar porque é amigo, porque eu gosto dela, porque é simpática, para isso. Não, prudência nesse momento de saber, escolher, de saber reconhecer quem é que tem esse dom, quem é que tem essa vocação. Claro que nós podemos até incentivar, e aí a pessoa naturalmente, o seu coração nascerá realmente esse desejo de querer exercer esse ministério na vida da igreja. Francisco evidencia que o catequista não deve assumir funções litúrgicas ou pastorais ou de responsabilidades de outros ministérios, mas o seu ministério se revela a partir do seu testemunho como um mestre e mistagogo, acompanhante e pedagogo que instrui em nome da igreja. Então, isso é importante, isso que Francisco, o Papa Francisco, ele evidencia, não deve assumir funções litúrgicas ou pastorais ou de responsabilidades de outros ministérios. Ou seja, é importante que eu possa bem viver esse ministério de catequista,
como um mestre e mistagogo, acompanhante daquilo que é, assim, a instrução, o ensinamento da igreja. A novidade é que, de acordo com esse moto próprio, o serviço do catequista não se reduz à catequese paroquial, mas envolve ser um evangelizador, alguém que transmite a fé da igreja onde quer que seja chamado a fazer. Uma pessoa não deixa de ser catequista nos lugares de trabalho e fora do ambiente eclesial, mas é justamente lá que dará o seu testemunho cristão. Sem tirar nada ao ministério do bispo e do clero, há pessoas leigas que sentem essa vocação ou são chamadas a prestar um serviço à comunidade cristã por toda a vida. Então vejamos como o moto próprio, antigo ministério, ele acentua essa dimensão do ser catequista que não se reduz apenas à catequese paroquial, mas envolve todo um ser evangelizador, alguém que transmite a fé da igreja onde quer que seja chamado a fazê-lo. Isso é de fundamental importância, porque nós não podemos dissociar a nossa vocação, a nossa missão, o ministério de catequista da nossa vida. Nós vivemos a nossa vida como pessoas, numa família, na sociedade, mas eu não deixo de ser cristão, eu não deixo de ser catequista, missionário, se eu não estiver no ambiente eclesial. Como é bonito que temos a consciência de que, onde quer que eu esteja, eu dou o testemunho cristão. Na minha família, na comunidade, na sociedade, no trabalho, na escola, na universidade, eu sou chamado a viver o meu ministério, a minha vocação cristã. Então, o documento, ele acentua esse aspecto. É concomitante ou semelhante àquilo que também é chamado a viver o bispo, os padres, os religiosos, as religiosas, ou seja, uma interação profunda da fé com a própria vida. Então, isso é fundamental, isso é importante, porque o seu testemunho é de grande relevância para aqueles que você está catequizando, aqueles que você está evangelizando. Se eu fizer o contrário daquilo que eu prego, eu dou um mau testemunho, eu dou um contra-testemunho. Então, aqueles que nos são confiados para esse ministério, eles também vão, muitas vezes, se espelhar na nossa vida, como nós agimos e como é importante que cada um seja responsável para dar esse testemunho importante na vida que vive como catequista, evangelizador, anunciador da palavra de Deus. A instituição dessas pessoas por meio do rito a ser realizado pelo bispo põe o catequista a serviço do ordinário local ou da diocese. Se o bispo precisar do catequista em outra paróquia diferente daquela de origem, não só para ensinar um grupo, mas também para a organização da catequese de modo amplo, encontrará pessoas dispostas a realizar tal função. Então, vejamos como o motu próprio ele acentua, alarga esse ministério para que ele não seja restrito somente à sua paróquia de origem. Se na sua paróquia há um bom número de catequistas e a paróquia vizinha tem deficiência de catequistas, nada impede que você possa assim colaborar, contribuir para que a catequese naquela comunidade vizinha ela possa ser também valorizada, organizada. Isso é
algo fundamental na dinâmica da vida da igreja. Os dons e os talentos que nós temos, nós podemos distribuí-los uns para com os outros. Ou seja, não é um clube fechado. Não é? A minha catequese, o meu grupo de catequistas, não é um clubinho privado que só esta paróquia tem o privilégio de ter. Não, é preciso alargar. Se eu posso ajudar, se eu posso colaborar, é importante fazer esse movimento. É importante ajudar essa dimensão da evangelização e desse ministério tão importante para a vida da igreja. Assim, caros catequistas, nós podemos percorrer o documento com mais propriedade, podemos lê-lo assim com mais eficácia para entender cada vez mais como é que esse ministério ele pode ser bem vivenciado na igreja. Que Deus possa abençoar a todos, recompensar a todos por esse ministério tão importante na igreja. Com certeza é uma colaboração muito grande que podemos fazer para com as paróquias, a igreja, as comunidades, e Deus é quem pode recompensá-los pela disponibilidade, pelo tempo que dispensam para essa missão, para essa vocação, e assim possam cada vez mais estarem conscientes de que esse chamado é de Deus e que você, dando sim, você irá ser recompensado. Não com ouro ou com prata, com coisas materiais, mas com aquilo que é mais caro para todos nós, o céu. É no céu que iremos receber a grande recompensa por termos colaborado aqui na Jerusalém terrena com aquilo que nos pede a igreja. Deus os abençoe, Deus os proteja e que seja esse ministério uma vocação autêntica para a vida da igreja.